Nós temos em estúdio esta noite Isabel Vaz, Rui Moreira de Carvalho e João Cadiga Esteves. Muito boa noite aos três, obrigado por estarem aqui. João Cadiga Esteves, deixe-me começar por si, pegando precisamente nestas previsões do BNP Paribas. Estas metas, os 5% de déficit para o final deste ano, é uma meta que pode ser considerada otimista se não estivermos a pensar em mais medidas temporárias, como falou esta tarde o Vítor Gaspar. Sim, em função daquilo que aconteceu no primeiro semestre, de facto, os 5% neste momento provavelmente tem algo de otimista, mas como referiu, e o próprio Ministro das Finanças também já, de alguma forma, já sugeriu esta tarde de, mais uma vez, e enfim, isto é triste enquanto país, mais uma vez haver algumas medidas de caráter extraordinário para que, pelo menos, o déficit situe nos 5%. E quando se fala disso, vem-nos à mente uma sobretaxa sobre o subsídio. Será essa a estratégia? Não sei, eu julgo que o efeito... Nós vamos ter agora o Orçamento de Estado. Já foi anunciado também que vai haver um orçamento retificativo, não é? Portanto, eu julgo que neste momento é talvez um pouco prematuro percebermos como é que isto tudo vai ficar. Porque, efetivamente, esta última semana tem sido completamente alucinante, digamos assim, do ponto de vista de declarações, de entrevistas, de notícias diversas. E, portanto, eu confesso que neste momento admito que a versão final do orçamento venha a ser, apesar de tudo, relativamente diferente daquilo que já se foi sabendo. Ou seja, não estou a dizer que a grande parte das medidas que foram faladas não estejam lá, mas, e hoje à tarde penso que o Sr. Ministro das Finanças disse aquilo que me parece corretíssimo, que é, no fundo, ainda continua por fazer muito trabalho do lado da despesa. E, de alguma forma, eu senti aquele apelo do Sr. Ministro das Finanças a um desafio para, de facto, quem de direito, desde logo os próprios ministérios, os próprios ministros, as autarquias, enfim, todo o Estado, todo o perímetro do Estado, todo o perímetro do Orçamento do Estado, enfim, se contribuam com elementos fundamentais do lado do corte da despesa, porque nós vimos praticamente o que se falou nos últimos dias foi do lado da receita e que também já dissemos aqui imensas vezes, não é claramente o caminho a seguir, eventualmente é necessário também, digamos assim, ir por essa área, mas é muito preocupante sentirmos que do lado da despesa não se consegue ir muito mais além do que aquilo que tem que ser. Aliás, tem que ser. Agora, o que está a acontecer é que estamos a ir àquelas grandes rubricas, nomeadamente prestações sociais, etc., quando o perímetro do Estado, o perímetro do Orçamento do Estado, terá que permitir todos os agentes políticos, todos os dirigentes, se quisermos, nacionais, regionais e locais, têm uma obrigação, que eu quase direi histórica, de ajudarem o Ministro das Finanças exatamente a ir para o lado do corte da despesa e não pelo aumento da receita. E do lado da receita, o Governo foi longe demais com estas medidas. Nós já aqui tínhamos falado relativamente à carga fiscal. Quando se junta este aumento da contribuição com uma revisão dos escalões do IRS, estamos a levar essa carga longe demais? É de facto muito pouco compreensível para o país que somos pensarmos em cargas, em carga fiscal, digamos assim, juntamos, por exemplo, pensemos num escalão de topo, e enfim, em Portugal, enfim, o nosso nível não é tão alto quanto isso, ou seja, não é absolutamente, digamos, grandes remunerações ou extraordinárias remunerações para estar nos escalões de topo. Enfim, as contas são rápidas de fazer, quer dizer, se tivermos a taxa máxima de 46,5%, mais o adicional que está em vigor, praticamente faz 50%, juntarmos 18% de segurança social, estamos a falar de quase 68%. Portanto, de facto, são patamares que, mais uma vez, terão que ser revistos, mas eu julgo que aqui há dois aspectos que têm que ser ditos de forma clara. O primeiro é que estamos num processo que é longo e não podemos esquecer o grande objetivo, que é de equilibrar as contas públicas e de ter orçamentos equilibrados, que infelizmente é algo que não conseguimos há muito tempo, ter um orçamento perfeitamente equilibrado. E esse é um objetivo primário. Agora, temos que lá tentar chegar, naturalmente, pelo corte da despesa, porque já vimos que a receita, primeiro, muitas vezes falha e, efetivamente, estamos com patamares que eu julgo que estão claramente no limite, não é? Rui, e quando temos este alargamento, esta flexibilização das metas do déficit e temos ainda assim mais medidas de austeridade, é um sinal de que de facto a receita falhou completamente, quer daquilo que se previa atuar do lado da despesa, quer do que se previa arrecadar do lado da receita? Boa noite, Ruben. Digamos, não é fácil dizer se a receita falhou ou não falhou, porque em termos de números ela está diferente daquilo que era expectável. Mas se for possível apresentar aqueles quadros que foram enviados,
podemos talvez analisar o ponto de partida. Segunda parte, quando isto apareceu, vamos começar então pelos números. Temos aqui as perspectivas de evolução do PIB, que foram traçadas na altura em que foi nós vamos apresentar apresentado o PEC 4. O primeiro quadro compara a evolução do PIB pelo chamado PEC 4. O PEC 4 foi apresentado em março de 2011 pelo governo anterior, portanto, e sugeria o tal plano de estabilidade e crescimento para a economia portuguesa. Esse plano foi chumbado pela oposição. Na altura recordo que a minha posição era que não devia ter sido chumbado na altura. Primeiro aprovassem o plano, fizessem uma alteração e depois então o governo caísse, porque estávamos mal demais para haver mudanças de uma altura de crise. Mas na altura, enfim, já lá na vai altura Pedro Passos Coelho considerava que os portugueses já não resistiam a mais austeridade. Mas vale a pena aqui vermos que é a questão da credibilidade dos números. Era o que é que Portugal, o ponto de partida há um ano, como é que estávamos. O segundo é um plano de maio, ali foi pena que o PEC 4 não tenha datas, aquilo é de março, e portanto o outro é assinado em maio pelo mesmo governo, com instituições internacionais. E reparemos a diferença das expectativas, ou seja, nós estimávamos que em 2011 tivéssemos uma recessão de 0,9 no PEC de março e o plano com a Troika já sugeria 2,2, menos 1,8, 1,2. Reparemos que as perspectivas do PEC 4 eram muito positivas. Mas passemos ao quadro seguinte, se for possível, caso é pena não ter posto lá a data de março do PEC 4. Relativamente à dívida pública. Este quadro é um quadro que nos transmite uma insegurança, digamos, perante os números que estavam em cima da mesa pelos mesmos intervenientes. Repare, tinha sido indicado no PEC 4 de março que a dívida pública significava 82% do PIB, do Produto Interno Bruto. Depois, precisamente um mês e meio depois, a dívida apareceu 93% do ano anterior. A diferença de 11% significa coisa como 18 mil milhões, de um ano que já estava fechado, aí tinha já números disso. Para 2011, sugeria que a dívida seria 88% do PIB. Pois, a Troika, um mês e meio depois, já identificava 106%. A diferença dos 8% são 34 mil milhões. Percebemos bem o que é que estávamos aqui a discutir. Hoje, o plano da Troika sugere que a dívida real na altura não eram 106, eram 108. Portanto, a diferença não estava muito longe daquilo que em maio foi dito. Ou seja, sabia-se os números, estava-se a criar uma barreira de fumo. Enfim, e mais para a frente sugeria-se que nós íamos ter uma dívida de 88%. Reparemos que a dívida tem vindo a aumentar. Em maio do ano passado já se considerava que ela ia ter que aumentar. E para que está a aumentar? Está a aumentar porque, de facto, se nós não produzimos riqueza para pagar os juros, nós temos que aumentar a dívida. Isso é da conta corrente de qualquer mercearia. Finalmente, o último quadro, que é a dívida, o déficit público. O terceiro e último quadro. Mais uma vez, indicações do PEC de data de março de 2011, sugeria que nós iríamos ter um déficit de 4,6, teríamos tido 7,3 em 2010, veio-se a perceber, logo em maio, pôs-se 9,1 e depois o Eurostat indicou que tinha sido 9,8. Reparemos a diferença do número que está aqui. Qualquer coisa como 2% são quase 4 mil milhões de euros. Números muito grandes, vamos perceber o que é que isso quer dizer. Em 2011 indicavam que íamos ter um déficit de 4,6, a Troika indicava 5,9 como nosso limite, veio acontecer 4,2, mas não foi 4,2, porque foi com medidas extraordinárias. Em bom rigor, foi 7,9, que é o ponto de partida que temos de trabalhar. Finalmente, para 2012, íamos ter o famoso déficit de 3% e a Troika aceitaria que fosse 4,5%, ou seja, passaria para 3% do ano 2013. Portanto, concluindo estes quadros, o que nós estaríamos a discutir com o PEC 4 é que este ano teríamos o famoso déficit de 3% que a Troika conseguiu, ou permitiu que o governo português passasse para 2014. Portanto, nós ganhamos 2 anos com esse tempo, quando ganhamos, no esforço económico de qualquer um de nós. E, portanto, este dá-nos a perspectiva da credibilidade de toda uma projeção que é a condição necessária para haver confiança de qualquer investidor e de qualquer cidadão em termos de futuro. Sim, mas sempre que se falou em ganhar mais tempo, era numa perspectiva de, com esse tempo, poder fazer todo este processo de ajustamento de forma mais suave, ou seja, com menos medidas de austeridade. Isso não é possível. Ou teríamos de ter ainda mais medidas se tivéssemos de cumprir essas metas? Eu referi que é sempre possível aumentar impostos, mas não é desejável. Porquê? Porque as pessoas tendem a fugir aos impostos, portanto, não é a coisa. Agora, a medida que é relevante, e vale a pena dividir-nos em 2 tipos de leitura. Uma leitura da imprensa internacional que diz que Portugal conseguiu mais um aumento
de um ano. A leitura portuguesa foi: Portugal não está a folgar as costas, porque nós não estamos ainda livres. Porque nós, na mesma altura, estamos a comparar com dois países que estão a ter processo também de negociação, no fundo, com o Fundo Económico Monetário. Desculpe, com o FEF, que hoje foi aprovado pela Alemanha, Tribunal Constitucional alemão, que é Espanha e Grécia. E se nós formos comparar com a Grécia, vemos a diferença. O que é que está a ser pedido à Grécia? A Grécia tem o mesmo produto que Portugal. Teve ritmo de crescimento em 10 anos superior a Portugal. Teve 2,1, nós temos 0,7. E a Grécia, neste momento, em cima da mesa, está-se a pedir para trabalhar 6 dias, está-se a pedir para despedir mais de 100 mil funcionários públicos, está-se a pedir para cortarem cerca de 11,5 mil milhões na despesa. Nada disso está a ser pedido a Portugal. Quer dizer, estamos a pedir para cortarmos agora 4 mil milhões, que é muito dinheiro. Que no quadro, que não sei se teve hipótese de reparar ou não, não é possível ver. 4 mil milhões, para termos uma ideia, só a defesa nacional significa 2 mil milhões. A Justiça significa 1.800, a despesa orçamentada para os Ministérios da Defesa, é 2 mil milhões. Para a Administração Interna é 1.800 milhões. Polícia, Segurança e por aí fora. Finalmente, para a Justiça é 1.100 milhões. Ou seja, está previsto um corte de 6 mil milhões, equivalente a cortar com a despesa de 3 ministérios, que são o quarto, o quinto e o sexto em termos de despesa, que é a Administração Interna, Defesa Nacional e Justiça. Para nós termos a noção clara do que é que estamos a discutir. São números enormes, enormes. Isabel, mas o que é certo é que depois da apresentação destas medidas, fora do Executivo foi difícil, se não diria mesmo impossível, encontrar alguém que tivesse ficado satisfeito ou que visse estas medidas com algum nível de otimismo. O Governo, ao apresentar este plano, deu cabo, digamos, de alguma confiança que tinha junto dos cidadãos. Boa noite. Eu acho, antes de tudo, que Portugal tem que ter calma. Parar, não reagir a quente. Acho que é sempre, como dizia o meu avô, somos escravos das nossas palavras e donos do nosso silêncio. O que é que eu quero dizer com isto? Matéria dada. Nós tivemos, a seguir, portanto, ao 25 de Abril, etc., e já depois também de uma intervenção do FMI, tivemos anos e anos de política económica errada. Gastámos demais, investimos num crescimento errado da nossa economia, baseando-a no consumo interno, baseado em importações, na construção, portanto, no setor da construção, como, digamos, o fator de crescimento da sociedade portuguesa. Portanto, ou seja, fizemos um conjunto de erros brutais nos últimos anos, que estamos agora a pagar a fatura. Pronto. Eu acho que é bom não esquecermos isto, porque a história, nós não podemos repetir os erros do passado. Temos uma sociedade muito avessa à mudança, nesse aspecto, porque o Estado está muito capturado por muitíssimos interesses, um Estado muito presente na economia e, portanto, muito capturado pelos vários interesses, até do ponto de vista de educação empresarial. Os nossos empresários, na sua larguíssima maioria, estão muito baseados e encostados ao Estado. Portanto, ou seja, nós temos décadas de erros. E, obviamente, agora temos uns senhores que são a Troika, que são os senhores que nos emprestam dinheiro, que, aliás, eu acho que às vezes nós nos referimos a eles com alguma falta de educação, tendo em conta do dinheiro que eles nos estão a emprestar. Portanto, acho que temos de ter algum cuidado na maneira como nos referimos às pessoas que nos emprestam dinheiro, tendo elas razão ou não na forma como é que exigem a devolução do dito. Mas é bom relembrar que eles são os principais interessados em que isto corra bem, porque senão não recebem o dinheiro. Portanto, têm um incentivo alinhado, digamos, para que as coisas corram bem. Mas, quer dizer, temos, de facto, uma dificuldade crónica não é num ano, obviamente, ou seja, estão-nos a pedir apenas um ano ou 2 ou 3 para corrigir décadas de erros de política económica no nosso país. E, obviamente, isto é extraordinariamente difícil. Eu, em relação, obviamente, o pacote é duríssimo. Acho que ninguém, neste momento, mais uma vez, é pelo lado da receita e não pelo lado da redução da despesa. Aliás, concordo na totalidade com o que o professor Cantigas Esteves disse. Mais uma vez, o Ministro das Finanças vê-se obrigado a fazer um aviso à navegação. Olhem, como não conseguimos reduzir a despesa, obviamente a receita, portanto, o que eu tenho que fazer é pelo lado da receita. E isto eu acho que é um aviso à navegação importante, até porque estamos já um ano de eleições autárquicas e, portanto, já se vê um grande excitamento por parte dos partidos em discursos para convencerem a nós, população, que eles até fariam diferente. Não estou a ver como. Portanto, pragmaticamente, não há grandes formas de resolver isso, sem efetivamente nós aceitarmos que vamos ter que emagrecer o Estado.
e o Estado que consome recursos, um Estado que de facto é gordíssimo e que está completamente pejado de interesses instalados e por todos os lados. Eu relembro que mesmo no passado muito recente, qualquer tentativa deste governo para diminuir a despesa é, de facto, uma contestação brutal por parte dos partidos e por parte dos interesses instalados. E, portanto, mas o que se nota é que, nesta altura, o Executivo cedeu, de facto? Não, eu acho que, eu não sei se o Executivo cedeu ou se está a dar um aviso à navegação. Quer dizer, porque assim, nós temos que ser pragmáticos. Portanto, ou seja, nós não podemos ter a quadratura do círculo. As pessoas não podem dizer, cada vez que se tenta fazer uma reestruturação hospitalar, porque há hospitais a mais, ou cada vez que se tenta fechar, ou que tem que se despedir professores, porque efetivamente eles não são necessários, ou fazer a reestruturação autárquica. Toda a gente, quer dizer assim, não há hipótese. Quer dizer, portanto, os portugueses têm que começar a pensar, cada vez que eu berro porque não quero fazer a reforma do Estado, então isso significa que a fatura há de vir pelo lado da receita dos impostos. Portanto, os portugueses têm que perceber, quando fazem um cordão humano à volta da maternidade Alfredo da Costa, não é? Têm que perceber, podem fazer o cordão humano. E a maternidade Alfredo da Costa pode não fechar. Ou adia-se o fecho da maternidade Alfredo da Costa. Eu estou a dar a maternidade Alfredo da Costa como outro exemplo qualquer. Podia-me lembrar, por exemplo, olha, da reestruturação dos tribunais ou da reforma das autarquias, etc. Os portugueses têm que se lembrar, cada vez que refilam com isso, significa que vão ter que pagar mais impostos. Porque não há quadraturas de círculo, não há hipótese de fazer as duas coisas. Não há hipótese de fazer as duas coisas. Isso é que as pessoas têm que ter muito claro. E portanto, é esse o pragmatismo que eu acho. Eu, se fosse a oposição neste momento, o que eu criticaria violentamente era das reformas estruturais não estarem a ser feitas. Obviamente, para fazer esta crítica de forma verdadeira, não posso, cada vez que eles tentam fazer aquilo que é óbvio, desatar aos gritos e fazer uma contestação brutal, que é o que tem estado a acontecer. Nós estamos num país que se levou para aí 16 anos para se conseguir fazer uma coisa completamente óbvia, que é só ver um hospital militar em Lisboa. Quer dizer, é que são os pequenos exemplos quer dizer, só agora é que o Aguiar Branco conseguiu, e ao fim do ano de governação, e ao fim, há 20 anos que se discute este tema, de repente deixar de ter 5 hospitais militares em Lisboa, ou 4 ou o que é que é. E portanto, quer dizer, não há hipótese. Portanto, as pessoas têm que pensar, cada vez que não se faz aquilo que deve ser feito do lado da despesa, significa que eu vou ter que pagar mais impostos. E, portanto, é bom que as populações comecem a pensar nisso e, sobretudo, castiguem os políticos que continuam a vender castelos no ar e a viver lá dentro. Porque nós, infelizmente, os portugueses, não podemos viver dentro dos castelos no ar que os políticos constroem. Infelizmente, vivemos fora do castelo e a sofrer cá fora, a rodear o castelo, não é? A trabalhar. E, portanto, a pagar para o castelo, não é? E, portanto, é este que é o tema aqui. Portanto, é assim, eu tenho uma pena extraordinária do Ministro das Finanças, que é que lhe diga, porque não há ninguém que possa gostar de ter que fazer este papel. Eu penso que as consequências são horríveis, porque não se sabe o que é que vai... Quer dizer, é assim, há uma certeza seguríssima é que vai haver uma contração brutal do consumo, e o problema é que dessa contração brutal do consumo não há capacidade de fazer nenhuma medida em que essa contração seja feita só nos bens que são importados, mas vai também haver uma contração do consumo da própria produção portuguesa. E, portanto, porque não é possível, porque estamos na União Europeia, não é possível definir taxas maiores para os produtos que são importados versus exportados. Portanto, não é possível dentro da União Europeia fazer isso. E, portanto, vai haver uma contração brutal do consumo, não só pela diminuição do rendimento disponível, mas até porque as pessoas se vão contrair mesmo que tenham o rendimento disponível. Porquê? Porque é toda esta incerteza. A gente todos os anos não sabe o que é que vai acontecer e, portanto, começamos a pôr trancas à porta, porque mesmo que tenhamos o dinheiro, começamos a ter medo do que é que vai acontecer no próximo ano ou daqui a 2 anos. Portanto, é muito difícil, efetivamente, portanto, vai haver realmente aqui uma contração brutal, de certeza, e eu estou convencida que muito mais do que aquilo que o Estado está a prever. Vamos ver o que é que as empresas vão fazer com a folga da taxa social única. Eu, contrariamente ao que tenho ouvido falar, e como pessoa que está à frente de uma empresa, não estou assim tão pessimista relativamente àquilo que as pessoas vão fazer. Ou seja, eu acho que isto vai, de facto, fazer com que algumas empresas ainda consigam estar à tona d'água e sobreviver e, portanto, evitando despedimento. Vai, por mas outro esse lado, é o cenário mais otimista, é que as empresas mantenham os postos de trabalho. Exatamente, mantenham os postos de trabalho. Bom, mas por outro lado pode haver também empresas que, neste momento, um dos grandes dramas é o acesso ao crédito bancário, porque é bom esquecer, as pessoas passam a vida a dizer mal dos bancos e criticar os bancos e esquecem-se do papel fundamental que os bancos têm na economia, que é emprestar dinheiro, e que também foram altamente apertados e sem refilar muito. Repara que os bancos estão a sofrer dramaticamente também um ajuste brutal,
e estão a fazê-lo aguentando estoicamente, mas a verdade é que neste momento não se podem prestar sem que, obviamente, isso prejudique os rácios de capital. E, portanto, uma das razões pelas quais não está a entrar muito dinheiro da economia é também porque as empresas não têm condições de aceder ao crédito porque estão completamente descapitalizadas e, portanto, não cumprem os rácios mais normais de concessão de crédito por parte da banca, que ainda por cima hoje estão a ser... Banca essa que hoje está a ser altamente penalizada pela troika cada vez que faz qualquer empréstimo que mal feito. E, portanto, ou seja, também pode haver uma utilização deste dinheiro para capitalização das empresas e para melhor acesso com estruturas de capital muito mais bem feitas para aceder ao crédito, que por sua vez possa servir para investimento produtivo. Portanto, ou seja, não estou assim também tão pessimista relativamente, ou seja, obviamente que é muito bonito do ponto de vista político, dar algo aos gritos, a dizer que é transferir os trabalhadores para o capital e não sei o quê, quer dizer, assim, isso é tudo fantasias, porque obviamente as empresas e o próprio Vítor Gaspar também chamou a atenção que obviamente vão ter que tomar medidas para garantir que efetivamente, sobretudo nas empresas que tiverem monopólios protegidos, digamos assim, e penso que enfim todos nós sabemos a quem é que ele está a referir, de qualquer maneira acho que não é assim também tão negativo. E eu recordo que eu acho que no fundo as pessoas também estão muito irritadas porque o Ministro escolhe as voltas, não é? Há aqui também muito orgulho ferido, porque no fundo as pessoas embandeiraram em arco com o chumbo do Tribunal Constitucional e o Vítor Gaspar escolhe as voltas, basicamente, e acaba por fazer agora uma nova medida que é praticamente quase equivalente, já lhes deu a equidade que tanto queriam, que é também tramar o setor privado. Para mim o grande drama e o grande aviso que ele está a fazer é, recordo que na altura, quando se tiraram 2 subsídios à função pública, foi por troca de não se despedirem 100 mil funcionários públicos, que aliás, tal como o Rui já disse, é o que a Grécia tem que fazer, o que a Itália está a fazer, o que a Espanha está a fazer, etc. E, portanto, isso tem um custo. E, portanto, vamos voltar outra vez a nós esquecemos sempre da razão das coisas. Lá está. Aliás, eu diria que o único ministro com seta para cima nesse aspecto é, de facto, o Crato, que efetivamente está a cortar despesa. E, portanto, eu acho que este é o ensinamento que nós temos. Agora, eu agradecia imenso aos políticos e também aos comentadores em geral que digam qual é a alternativa que têm. E essa tem sido uma questão muito colocada ao longo destes últimos dias. João Cadiga Esteves, haveria de facto aqui uma alternativa? Não, essa é que é a questão muito importante e que é, de facto, e estou totalmente de acordo... Sem ser esta alternativa, obviamente, do corte o falhanço completo dos dirigentes de não ajudarem do lado da despesa, porque o Estado é gigantesco. Durante décadas em que tivemos Estado paralelo em cima de Estado, camadas acima de camadas, mas obviamente que essa não é realmente uma tarefa do Ministério das Finanças. Tem que ser os outros dirigentes a nível nacional, autarquias, etc., que têm que dar uma ajuda. Agora, nós temos uma cultura de despesismo brutal, que está completamente interiorizada. Governar em Portugal há muitos anos que é sinónimo de gastar dinheiro. Basta ver as campanhas eleitorais e basta ver as inaugurações quando há novas campanhas, em que é exatamente cada um mostrar o betão que conseguiu fazer e as obras que conseguiu fazer. Portanto, o governar há muito tempo no país representa gastar dinheiro. E daí também percebo algum desespero quando o dinheiro é um pouquinho menor. Portanto, esse está a falhar, realmente o corte da despesa está a falhar e é incompreensível, porque tem que haver, há muito trabalho de casa a fazer. E já agora quero até, enfim, lembrar aos agentes políticos, que de facto são tão adeptos do despesismo, foi que também esta semana, na segunda-feira, tivemos uma novidade muitíssimo interessante da França, e já agora da França, de François Hollande, que anunciou um plano de austeridade que, de acordo com os franceses, completamente histórico. E o que é que lá diz? Congelamento completo das despesas do Estado, com exceção de 3 áreas, se não estou em erro, a educação, a segurança e há uma terceira, que agora não tenho presente. Não era a saúde, por acaso. Portanto, com essas 3 salvaguardas, congelamento completo. Depois, aumento de impostos diversos. E terceiro, que achei muito interessante, flexibilização completa das leis laborais e precisamente apresentar aos sindicatos um plano para fomentar o tal crescimento, a competitividade, através de uma flexibilização plena das leis laborais. Isto é a França do Sr. François Hollande, que tanta animação criou em muitos setores para a Europa fora. E, portanto, de acordo com os jornais franceses, nunca houve, em termos históricos, um plano de austeridade tão brutal como este na França. Para quê?
para chegar aos 3% do déficit na própria França. Ou seja, evidentemente que isto tem que ser feito. Agora, o que nós verificamos é que está a haver aqui uma dificuldade, digamos, enorme, continua a haver na reforma do Estado, no corte da despesa. E um exemplo, enfim, não é, obviamente, não gosto de personalizar. Mas, quer dizer, fomos agora confrontados com uma alteração aqui na cidade de Lisboa. Evidente que custou €1 milhão, na verdade, na rotunda do Marquês e na Avenida da Liberdade. Quer dizer, eu pergunto, mas no momento atual, esta era uma prioridade para os portugueses? Ou seja, é este dinheiro que vai ajudar o crescimento económico, fomentar a competitividade do país? Ou seja, é um bocado surpreendente realmente os critérios de decisão de vários dirigentes, para não dizer a grande maioria, e desse ponto de vista estou muito de acordo que o Ministro das Finanças, obviamente com a missão que tem que ter de finanças equilibradas e de orçamentos equilibrados, obviamente se ninguém ajuda, lá vai ele virar-se para onde pode, que é naturalmente o lado da despesa. Mas a forma como foi atuar do lado da Receita é o que está em causa. O próprio Ministro tinha dúvidas sobre uma redução da TSU há cerca de 6 meses, 1 ano. Eu pessoalmente penso que a TSU devia ter uma oportunidade. E na altura chegámos a falar nisso, e eu penso também que temos de ter coragem. Quando às vezes se diz, bom, aliás... Não só, quando às vezes se fala, bom, agora vamos experimentar, nunca foi dito, como eu vi algumas pessoas a dizer, não, porque nunca foi feito, etc. Bem, pois aquilo que já foi feito no passado trouxe-nos até aqui. Portanto, eu estou completamente aberto para experimentar modelos novos, medidas novas, que obviamente tragam resultados diferentes do que as que tivemos. Há experiências na Suécia e no Brasil. E, portanto, o que eu acho, o problema da taxa social única, quanto a mim, morreu à nascença, quando foi dito, está bem, temos a redução da TSU e na altura vamos aumentar o IVA. E agora vamos aumentar a segurança social. Isso é que é complicado. Agora, em termos de economia, em termos de competitividade, provavelmente posso discutir se era 5, se era 6, se era 7, mas eu, mais uma vez, também desse ponto de vista, acho que temos taxas muito elevadas, de maneira que parece-me bem podermos reduzir os custos de unidades de trabalho por essa via. Ou seja, eu acho que é uma medida que devia ter interesse. Obviamente, fica logo muito comprometida quando, para a poder fazer, vamos ter que ir buscar ao outro lado o aumento da sua... Com consequente redução do o que se passava por processamento 8% é a diferença entre quem investe em Elvas ou quem investe em Badajoz. Ou seja, se eu invisto em Elvas, eu pago 26%. Se eu investir ao contrário, se eu investia em Badajoz, pagava 23%. Se eu investia em Portugal, pagava 31%. E essa diferença dos tais 8% faziam com que a tendência fosse investir em Badajoz quando, digamos, a zona económica é a mesma, a região económica é a mesma. Há duas dúvidas que eu deixo aqui à consideração. Ao moderador, digamos, ao editor, que é, eu li nos jornais que 2 trabalhos feitos do Banco Espírito Santo e o BPI, Banco Português de Investimento, que o impacto da redução da taxa social única nas 20 empresas do PSI, portanto, que estão cotadas em bolsa, à partida são aquelas maiores, tirando as Águas de Portugal, que não estão lá, que é uma empresa, enfim, a ficar monopolista, teria significado 150 milhões de euros. Os 2 estudos batem o mesmo. Ora, se o impacto global disto é cerca de 2,3 mil milhões, onde é que, mesmo que haja aí um erro de 200%, passemos para 300, onde é que estão os outros 1.900 milhões? São empresas de construção civil, que têm muitos funcionários, são empresas de extração, são empresas do setor têxtil, são empresas do setor de calçado, que é mão de obra intensiva. Enfim, ou seja, aquele dinheiro tem que estar em algum lado. E algum lado é para a economia via empresário, por acaso para setores como o setor de calçado que está a exportar. Podemos discutir a forma, de facto, se foi mais elegante, pôr na véspera do jogo de futebol, pôr depois, não se tentar perceber porque é que foi. Não sei, talvez este ano nos dê algum dia alguma pista, se aquilo foi uma obrigação, se aquilo foi um erro, se aquilo até foi algo de relevante. Agora, que alguma coisa tinha que ser feita e que alguma coisa nos causa perplexidade porque, por exemplo, quando se fala em fundações, que é preciso repensá-las, nós temos que considerar que não é juntar 2 numa só. Porque então o pessoal fica todo igual. Os custos são os mesmos. Quando se fala nas PPPs, que é outro processo que já agora se vai passar, também li um dado público, um estudo de Ernst Young que sugeria que 6 estavam falidas. Ora bem, o Estado tomar conta de 6 coisas falidas, temos o exemplo do Banco Português de Negócios. Portanto, às vezes pode acontecer que o tempo venha dar razão a qualquer processo. Agora, usando as palavras muito bonitas
da Isabel. Eu recordo uma frase que eu ouvi há 4 anos, quando estava numa fase nervosa, que vim do Brasil e voltei a ouvi-la há 8 dias, de uma pessoa mais velha, que o Ruben conhece, que ele dizia que era a Epístola de São Paulo aos Romanos, e referia: na turbulência, paciência, com a paciência vem a serenidade, e com a serenidade a esperança. Mais ou menos isto, eu acho que é no fundo o que nós precisamos, que é mostrar coesão e que somos um povo que dá voz à esperança de conseguirmos que o futuro seja melhor, pelo menos, que o presente. E são boas palavras para terminar esta nossa conversa. Infelizmente não temos mais tempo para discutir este tema. Isabel Vaz, João Cantigas Esteves, Rui Moreira de Carvalho, obrigado pela presença neste Closing Bell.